União da Igreja com o mundo. Depois disto, vi Satanás consultando seus anjos e considerando que haviam ganho. Na verdade, haviam, por meio do temor da morte, impedido algumas almas tímidas de abraçar a verdade. Muitos, porém, mesmo dos mais tímidos, receberam a verdade, e com isso, seus temores e timidez imediatamente os deixaram. Ao testemunhar a morte de seus irmãos e contemplar sua firmeza e paciência, compreenderam que Deus e os anjos os ajudavam a suportar tais sofrimentos e tornaram-se corajosos e destemidos. E quando chamados a render a própria vida, mantiveram sua fé com tal paciência e firmeza que fizeram com que mesmo seus assassinos tremessem. Satanás e seus anjos concluíram que havia um meio mais eficaz para destruir as almas, um meio que, no fim, seria mais seguro. Embora se infligissem sofrimentos aos cristãos, sua firmeza e a radiante esperança que os animava faziam com que o mais fraco se tornasse forte e os habilitavam a aproximar-se denodadamente da tortura e das chamas. Imitavam o porte nobre de Cristo quando se encontrou perante seus assassinos, e pela sua constância e a glória de Deus que neles repousava, convenceram muitos outros da verdade. Satanás concluiu, portanto, que deveria vir de maneira mais branda. Já havia corrompido as doutrinas da Bíblia, e tradições estavam a criar profundas raízes que deveriam arruinar a milhões. Restringindo seu ódio, decidiu-se a não insistir com seus súditos quanto a uma perseguição tão atroz, mas a levar a Igreja a contender pelas várias tradições, em vez de o fazer em prol da fé que uma vez foi entregue aos santos. Como prevalecesse sobre a Igreja a fim de que esta recebesse favores e honras do mundo, sob o pretexto de receber benefícios, começou ela a perder o favor de Deus. Esquivando-se de declarar as verdades diretas que dela excluíam os amantes do prazer e amigos do mundo, perdeu gradualmente o seu poder. A Igreja não é hoje o povo separado e peculiar que foi quando os fogos da perseguição estiveram acesos contra ela. Como o ouro se tornou fusco! Como se transformou o ouro finíssimo! Vi que se a Igreja tivesse sempre conservado o seu caráter peculiar e santo, o poder do Espírito Santo que fora comunicado aos discípulos ainda estaria com ela. Os doentes seriam curados, os demônios seriam repreendidos e expulsos, e ela seria poderosa e um terror para os seus inimigos. Vi uma grande multidão professando o nome de Cristo, mas Deus não os reconhecia como seus, não tinha prazer neles. Satanás pareceu assumir um caráter religioso e estava muito desejoso de que o povo julgasse serem eles cristãos. Estava mesmo ansioso para que acreditassem em Jesus, sua crucifixão e sua ressurreição. Satanás e seus anjos criam perfeitamente em tudo isto e tremiam. Se, porém, esta fé não instiga boas obras e não leva aos que a professam a imitar a vida abnegada de Cristo, Satanás não se inquieta, pois meramente tomam o nome de cristãos, enquanto seus corações ainda são carnais, e ele os pode empregar em seu serviço mesmo melhor do que se não fizesse profissão alguma. Escondendo sua deformidade sob o nome de cristãos, passam a vida com suas naturezas não santificadas e suas más paixões sem serem subjugadas. Isto dá ocasião para o incrédulo vituperar a Cristo pela imperfeição deles, e faz com que os que possuem religião pura e incontaminada venham a incorrer em difamação. Os ministros pregam coisas agradáveis para convirem a esses que professam a religião de um modo carnal. Não ousam pregar a Jesus e as verdades incisivas da Bíblia, pois se assim fizessem, esses que carnalmente são professos da religião não permaneceriam na Igreja. Mas, sendo que muitos deles são ricos, deverão ser conservados, embora não estejam mais em condições de ali se achar do que Satanás e seus anjos. Isto é exatamente como Satanás desejava. Faz-se com que a religião de Jesus pareça popular e honrada aos do mundo. Declara-se ao povo que aqueles que professam a religião serão mais honrados pelo mundo. Tais ensinos diferem muito grandemente dos de Cristo. Sua doutrina e o mundo não podiam estar em paz. Aqueles que o seguiam
tinham de renunciar o mundo. Estas coisas agradáveis originam-se com Satanás e seus anjos. Eles formularam o plano, e cristãos de nome o levaram a efeito. Ensinavam-se fábulas aprazíveis e com facilidade eram recebidas, e hipócritas e declarados pecadores uniram-se com a igreja. Se a verdade tivesse sido pregada em sua pureza, logo teria excluído esta classe. Não havia, porém, diferença entre os professos seguidores de Cristo e o mundo. Vi que se a falsa cobertura tivesse sido retirada dos membros da igreja, seriam reveladas tais iniquidades, vilezas e corrupção, que o mais tímido Filho de Deus não teria hesitado em chamar a esses professos cristãos pelo seu verdadeiro nome, filhos de seu pai, o diabo, pois suas obras o atestavam. Deus tinha uma mensagem para a igreja, a qual era sagrada e importante. Ao ser recebida, operaria uma reforma completa na igreja, despertaria o vívido testemunho que dela haveria de expurgar os hipócritas e pecadores, e de novo atraria ao favor de Deus.